Meu pai sempre foi um militar pai exemplar. Prisões, medo, meus irmãos sofreram sequelas terríveis em função dessa perseguição toda que houve. Nós não tínhamos o pai era um homem que chegava de madrugada, saía ao amanhecer, porque se soubesse que ele estava lá em casa, ele era preso. Ele me contou uma prisão que ele teve aqui na volta do gasômetro, que ele ficou 3 meses, a água entrando pelo sistema de esgoto, os ratos subindo e ele deitado em cima de uma lajota. Nós vivemos uma grande parte da nossa existência na clausura. Presos, não se podia frequentar determinadas casas. Os pais, por exemplo, olha, não te dá com esse menino, é filho de um comunista, está sempre sendo preso, tem isso que quebrar. Então, tu não podia ter uma vida normal, né? E ele, muito menos ainda, entendeu? Muito menos. A criança que levava o nome do líder revolucionário russo aprendeu com sofrimento como era ser filho de um homem que pensava diferente da maioria. Me criei praticamente na minha escolaridade, né? As professoras, porque tu é comunista, né? Comunista, o que eu sabia de comunismo com 6, 7 anos de idade? Hoje, José Stalin Neck e a família querem resgatar a memória do pai. A vida do Tenente Neck, um gaúcho de Cruz Alta que nasceu no início do século XX, não está narrada nos livros, mas ele participou de fatos marcantes do Brasil. Liderou o movimento tenentista, a Revolução de 30 e a intentona comunista. Ajudou a escrever a história recente do país. Histórias que ainda estão por ser contadas. A família acredita que ele foi mais um dos militares que estiveram na linha de frente e ficaram à sombra da figura de Luiz Carlos Prestes. Eu nunca vi o Prestes ser tão perseguido como meu pai foi, sabe? Luiz Carlos Prestes era um homem que viajava do Chuí a Iapoque de livre trânsito, livre acesso, né? O pai não poderia fazer isso de jeito nenhum. Militar de carreira brilhante, na década de 20, participou das rebeliões dos jovens oficiais brasileiros descontentes com a situação política do Brasil. Em 1930, o tenente Vital Carmanim Neck ajudou a derrubar a política café com leite no país, que alternava o poder entre Minas e São Paulo. Em 35, organizou a tentativa de golpe contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Cruzou o Brasil a cavalo com a comitiva que ficou conhecida como Intentona Comunista, lutando contra a ditadura. Por estes motivos, foi expurgado do Exército Brasileiro, em decreto presidencial assinado por Vargas. Meu pai era morto, era dado como morto pelo Exército. Ele não tinha carteira de identidade, um RG ele não tinha carteira de trabalho, não podia fazer. Quer dizer, ele não existia para o mundo, entendeu? Um filho pegar uma carteira de identidade da mãe, Estado Civil, viúva. Você vai entender isso? Não tem como entender. A partir dali, nós encontramos os decretos presidenciais que davam ordem expressa da prisão e também da perda de posto do Tenente Neck. E aí nós nos deparamos com um episódio que até então, eu como professora só tinha lido em livros jurídicos, né? Que era o episódio da morte civil. Este foi um dos fundamentos do processo movido pela família contra a União. A Justiça reconheceu a condição de anistiado político do tenente, promoveu o militar a coronel e garantiu a indenização por dano moral aos 5 filhos vivos de Neck, que morreu em 1980. A demissão deste militar foi exclusivamente por motivações políticas. Então, esse desligamento, tendo cor e matiz política, ele está efetivamente conceituado como um anistiado político. E, assim sendo,
a família deve efetivamente receber indenização no patamar máximo que a lei permite, em R$100 mil para cada autor da ação. O mais importante de tudo é o resgate moral, esse resgate familiar, dos anos todos que se passaram. Um resgate que não vai apagar os anos de clandestinidade, prisões e torturas. Mas vai deixar claro para quem nem o conheceu, como o bisneto Henrico, que ele descende de um homem digno que lutou pelo que acreditava. E que isso perpassa por gerações, não é? Porque ouvindo isso da sua avó, o meu filho também perguntava isso, né? Desde muito cedo. E querendo saber, efetivamente, qual é a história, então, do meu bisavô. E hoje nós podemos dizer, seu bisavô é militar. E coisa que nós não podíamos. Ele sempre foi um batalhador, um sonhador, um idealista, que ele queria um país que um povo tivesse igualdade.